Estranho, cara, porque aquela vez eu fiz e deu bem certinho. Agora é que a internet tá muito ruim mesmo, né? Conseguindo ver agora. Ah, a tela tá muito ruim. O status aqui da transmissão tá ruim. Agora eu acho que melhorou um pouco, né, gente? Melhorou, Vinícius? Pessoal, melhorou? Agora melhorou um pouco, tá? Deu uma estabilizada aqui. Eu queria inventar, fazer a câmera, entendeu? Fazer a câmera do meu celular se transformar numa webcam, mas deu certo. Deu kkk. Certo, gente? Então vamos começar aí. Qualquer coisa vocês vão me falando aqui no chat se não entenderam alguma coisa, ou se quiserem que eu volte, ou se caso parar aqui a internet também, né? Tá, já parou. A taxa de bits atual é menor que a recomendada. O que é que eu faço? Então vamos lá, gente. Agora eu acho que deu certo. Beleza, gente. Tá, o pessoal já tá dizendo aqui que deu. Certo, amor? Tá, beleza. Então vamos lá. Vou tentar aqui fazer da melhor forma possível, tá, gente? Depois eu. Vamos lá, então, gente. Boa noite. Desculpe aí o atraso. Isis e a Manuela já botaram um oi ali no bate-papo. Vamos. Vamos falar sobre a questão da, do nosso tema, então, que é a acentuação, né? Queria. É um dos assuntos que tem lá no PAV. Então, eu vou mostrando aqui para vocês a tela. Qualquer coisa, vocês vão me falando aí. Tá muito ruim. O que está passando de taxa de bits aqui para fazer a transmissão é muito baixa, tá? Eu vou tentar passar para vocês agora. Eu acho que dá para ver mais ou menos a tela, né? Então tá, gente, vamos lá. Começando a questão da acentuação, tá? Primeira coisa que a gente trata quando a gente fala de acentuação é a diferença entre fonema e letra, tá? Daqui do lado, tá? Esse é um dos assuntos. O que que diz lá na prova do PAV, né? Porque é um assunto do primeiro ano do ensino médio, esse aqui, tá? Como vocês estão no segundo e vão fazer a prova referente ao primeiro, é um dos assuntos, então, a acentuação, tá? Então eu vou fazer um básico aqui hoje, no sentido de explanar para vocês alguns conceitos. E depois a gente vai. Estão me perguntando ali no bate-papo, eu vou dando uma olhada também, ver se dá para explicar tudo para vocês, beleza? Então, a primeira coisa, a relação de diferença aqui que a gente tem que anotar aí é a diferença de fonema e letra, tá? Por que isso, cara? Porque fonema, o próprio nome diz, né? É fono, som. A letra é a representação gráfica desse som. Por que isso? Porque às vezes tem algumas questões que vão perguntar para vocês quantos fonemas tem aquela letra, aquela palavra e quantas letras tem aquela palavra. Ou seja, às vezes pode ter uma palavra que tem mais fonemas do que letras, outras podem ter mais letras do que fonemas e assim sucessivamente, tá? Geralmente vai ter mais letras do que fonemas, tá? Então a primeira questão é essa, fonema e letra, tá? Logo depois a gente vai para vogais e consoantes. É uma coisa bem importante aqui também que vocês devem prestar atenção, por quê? Porque depois algumas regras de acentuação, elas vão ser ligadas à questão das vogais, tá? Por exemplo, paroxítona terminada em ditongo crescente, vai acento. Então por isso que a gente tem que se ligar, porque essas próprias vogais, elas vão formar depois ditongos, tritongos, hiatos, quando elas ficarem sozinha na sílaba ou ficar com uma outra na sílaba, ou enfim, tá? Então é o seguinte, cara, vogais e consoantes.
Claro que você sabe que são as vogais, né? Só são 5 na língua portuguesa, né? A, E, I, O, U. Bem simples. Mas a gente tem, por exemplo, as vogais, elas são tons, né? No sentido de que a nossa língua, a nossa fala, ela fica bem mais tranquila quando a gente está dizendo, tá, o som de uma vogal. As consoantes, elas já são ruídos. Ou seja, quando a nossa língua, por exemplo, ela vai arrastar no céu da boca, ou a gente vai fazer um ruído para pronunciar as consoantes, tá legal? Então, as vogais, elas podem ser de duas formas aqui para vocês, tá? Vou baixar aqui, ó. Elas podem ser tônicas ou elas podem ser átonas, tá? Isso é quanto à intensidade de cada vogal. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem um ditongo, dificilmente a gente vai ter duas vogais na sílaba. A gente vai ter uma semivogal e uma vogal. E é totalmente diferente, né? Por quê? Porque a vogal vai cumprir o papel de tônica naquela sílaba. E a semivogal vai cumprir o papel de átona naquela sílaba. Por quê? Porque, na verdade, a gente não pode ter duas fortes. Então, a gente sempre vai ter uma semi e uma vogal, ou inclusive duas semi e uma vogal. E isso também tem a ver, gente, com a questão das vogais que são fortes, a grande maioria das vezes na sílaba, e as vogais que são fracas, a grande maioria das vezes na sílaba, tá? Então, por exemplo, ó, a gente vai ter o A, o E, o I, o O e o U, tá? Dentro dessas 5, a gente vai ter as vogais abertas, as vogais fechadas, né? Então, assim, ó, abertas, a língua, ela vai ficar baixa na nossa boca. Que é o A, o E e o O. Pode perceber que a língua, ela não se mexe, tá? Na vogal de timbre fechado, a gente levanta ela. E, O, I, U. Tá vendo? A língua, ela se mexe. Então, isso é de vogal aberta e vogal fechada. Então, quando a língua da gente ficar deitada na nossa boca, a gente vai ter uma vogal que ela é, que a gente chama de vogal aberta. Então, porque a gente, na verdade, vai abrir a cavidade bocal. Por isso que é aberta. Vogal fechada é quando a nossa língua se mexe, tá? Dentro da nossa boca. Às vezes, talvez, né, pode ter uma questão que vai cobrar isso de vocês, relacionado à questão da vogal aberta, vogal fechada e outras do tipo, tá? Mas o mais importante do que vogal aberta e vogal fechada é a forte, que geralmente ocupa o papel de forte na sílaba, e a que ocupa o papel de fraca, tá? Mas eu estou explicando isso para vocês porque é importante, tá? Então a gente começou aqui falando sobre fonema e letra. Fonema e letra. Tá nessa parte de cima, tá? O fonema é o som e a letra é a representação gráfica. Representação gráfica dessa palavra, tá? Ela é a representação gráfica dessa palavra, tá legal? Então, cara, olha só. Como ela é a representação gráfica dessa palavra, por vezes a gente vai ter uma palavra que tem duas letras, mas que representam um som. O LH é um exemplo, o NH. Então elas vão ter mais letras do que fonemas. Isso é uma questão que pode cair lá no PAV. Quando a gente fala a palavra assim, por exemplo, amanhã. Amanhã. Aqui a gente tem, em língua portuguesa, a gente chama de dígrafo. São duas letras que representam um som. O próprio nome já diz, né? Dígrafo. Então são duas letras que representam um som. Então, por exemplo, quando eles perguntarem para vocês quantos fonemas tem uma palavra, é quantos sons ele tem. Se eles perguntarem para vocês quantas letras, aí é o sinal, a representação gráfica deles. Por exemplo, essa aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Seis letras. Mas quantos fonemas ela tem, ó? A, ma, nhã. Só quatro? Conseguem perceber a diferença? Então essa é a diferença, tá? Entre letra e fonema. E ali o que a gente explicou no finalzinho é sobre vogal aberta e vogal fechada, tá legal? Isso é bem tranquilo.
que é o início, então, bem tranquilão aí, tá? Semivogal. Isso aqui é importante, tá, gente? Por que semivogal? Porque geralmente quando elas estiverem numa sílaba junto com outra vogal, o i e o u, eles vão ser vogais fracas. Eles vão ser sempre vogais fracas. Tá legal, gente? Então o i e o u vão ser vogais fracas, tá? O a, o e e o o vão ser vogais fortes. Então, por que isso aqui é importante, tá? Para nós. Porque quando a gente olhar uma palavra, por exemplo, lá, uma vogal, tá? Tiver um i, um u ao lado de um a, de um e e de um o, sempre essas três aqui vão fazer o papel de forte. Isso vai ser bem importante depois quando eu explicar para vocês a questão do vogais fortes, do ditongo crescente e do ditongo decrescente, tá? Então, por exemplo, ó, toda vez que tiver uma palavra com essa aqui, vocês já sabem que vai ser uma semivogal. Se tiver do lado de um A, um E e um O, essas aqui vão fazer o papel de forte, tá? E isso vai ser muito influente para vocês depois também nas regras de acentuação, né? Vai ser importante para vocês nas regras de acentuação, tá? Certo, gente? A princípio, nesse inicinho é isso aqui, tá? E aí, cara, a gente vai ter, como eu disse para vocês, quando a gente tiver... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, tá? Quando a gente tiver um encontro dessas vogais na mesma sílaba ou em sílaba diferente, a gente vai ter palavras que definem isso. Por exemplo, ditongo é uma semivogal mais uma vogal. Mais uma vogal. Tritongo é uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Tá? Nunca nós vamos ter na mesma sílaba duas vogais. Quando isso acontecer, a gente vai formar o quê? Um hiato. E aí vai ficar, a gente vai ter duas vogais, mais uma vogal em cada sílaba. Em cada sílaba, tá? A gente vai ter essa aqui e a outra na outra sílaba. Então, sempre vocês classifiquem assim, ó. Uma é semi, a outra vogal e a outra semi. Quando for ditongo, que são duas vogais, a gente vai ter uma semi e uma vogal. Ou ao contrário, né? Uma vogal e uma semi. Aí ela vai mudar a ordem também, tá? Tranquilo até aqui? Então, olha só. Isso aqui não é importante, é só uma questão que eu tinha colocado para vocês aqui. Isso aqui é importante, ó. Por quê? Porque depois vai ter relação direta com a questão dos ditongos crescentes e decrescentes. Então, olha só. Os ditongos, eles podem ser nasais e orais. Tranquilo até aqui, tá? E os ditongos nasais, eles vão ser sempre fechados. Sempre vão ser fechados em relação a aberto e fechado que a gente acabou de falar antes, tá? Quando a gente tiver um ditongo crescente, olha só, ditongo crescente, vai ser sempre de uma semivogal para uma vogal. Por quê? Porque a vogal vai ser a tônica. Então, qual é a moral, velho? Ele vai fazer o papel de crescer o som. O próprio nome já diz, ó, ditongo crescente. Então, o som, ele cresce. Tá legal, gente? Então, ó, quando for crescente, nós vamos ir sempre de um I ou de um U para um A, tá? Então, ó, isso aqui, ó, pátria. Porque depois eu vou falar das regras de acentuação e daí vocês vão dizer, ah, professor, mas
Tá vendo? Não é crescente, não é terminada em A e vai. E aí eu vou dizer, não, mas não é terminada em A, é terminada em ditongo, tá? E tem os ditongos decrescentes, quando é o contrário, né, gente? Quando a gente cai para uma fraca. Então, o crescente, ele vai ser sempre de uma semi para uma vogal. O decrescente, gente, ele vai ser sempre de uma vogal forte, então, né? Uma vogal forte para uma semivogal. Tá, gente? Então, é o contrário. Uma vai da vogal para semi e a outra vai da semivogal para vogal. Por isso que o nome é ditongo crescente. O som ele cresce quando ele vai para vogal. Quando é decrescente, ele cai. Ele cai de uma forte para uma fraca. Então, por isso que o som, né, ele decresce. Tá? E aí a gente tem aqui vários exemplos de palavras, mas que eu vou falar depois para vocês mais específico em relação à questão das regras de acentuação, tá legal? Então, olha só. E aí tem os tritongos, né, que não tem muito na língua portuguesa, mas tem. Tá? No próprio nome já diz. Tri são 3, né? Então, é uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Ditongo é muito mais comum, tá? E o hiato também. Tá legal? O hiato também. Ditongo é muito mais comum e o hiato também. Mas os tritongos, eles podem aparecer, tipo quais, ó. Tá vendo? Tem duas semi, o I e o U, e uma vogal forte, que é o A. Averiguei, mesma coisa, ó. Semi, vogal e semi. Então, podem aparecer, mas muito raro, tá? Então, o que que é? Ditongo, duas vogais na mesma sílaba, e tritongo, 3 vogais na mesma sílaba, tá? E também nós vamos ter o hiato, gente. Hiato. O que é o hiato? O hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Por que que acontece o hiato, gente? Qual é a moral do hiato? É porque, na grande maioria das vezes, eles vão ter a mesma tonicidade. Os dois vão ser tônicos. E aí não dá para ficar na mesma sílaba, né? Porque um deles teria que ser semivogal, para a gente ficar na mesma sílaba. E aí tem um ditongo ou um tritongo, por exemplo. Mas aqui, como são duas vogais, o que vai acontecer? A gente vai acabar separando eles na sílaba. Justamente porque são duas vogais. Tá legal, gente? Certo? O dígrafo, então, eu já expliquei para vocês, mas vou falar de novo. Ó. É um encontro consonantal, ou seja, é o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema. Tipo, ó, passo e manhã, que é a palavra que eu já tinha posto antes para vocês, tá? Então, o que que fica aqui para nós até aqui nesse momento? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para pegar um espacinho para escrever para vocês. Aqui dá, ó, aqui conseguem ver. Vogais, tá? Vogais. Vão ser aquelas 5 lá que a gente já sabe. A, E, I, O, U. Tá? Geralmente, deixa eu trocar aqui a cor. Dá uma amarelinha. Geralmente, o I e o U, eles vão fazer o papel de vogal fraca. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, ó. Esses dois aqui, ó, eles vão fazer o papel de fraca, tá? E o U vão fazer o papel de vogal fraca. Vou levantar um pouquinho aqui. E os outros vão ser forte. Então, na grande maioria das vezes, esses dois aqui, eles vão fazer o papel de semivogal. Semivogal, tá? E os outros vão fazer o papel de vogal. Diferente. Quando a gente tiver duas dessas na mesma, a gente vai ter um ditongo. Duas vogais na mesma sílaba, tá? Quando a gente tiver 3, nós vamos ter um tritongo. Quando a gente tiver duas juntas, mas que na hora de separar a sílaba a gente coloca uma em cada
sílaba, a gente vai ter um hiato, tá? E isso aqui também, ó, gente. Aí no finalzinho, ó, o dígrafo, né? Que é o dígrafo, então, duas letras que representam um som. O próprio nome já diz, ó, dígrafo, tá? Duas letras que representam um só, tá? E na língua portuguesa, deixa eu botar de caneta diferente aqui para vocês, ó. Botar laranja. A gente também vai ter encontro de consoante, tá? Que vai ser o segmento de duas ou mais consoantes. São muito raros, tá? Na nossa língua. Eles são bem raros na língua portuguesa, porque a gente é uma língua muito bilabial, né? Então, dificilmente a gente vai ter um encontro de duas consoantes, mas tem, tá? Tem. E eles são separáveis, tá? Salvo aqueles que aparecem no início da palavra, tá? Então, por exemplo, ó, absoluto, a gente separa as duas consoantes, ó. Apto, pneumático ou pneu, e assim sucessivamente, mas é muito raro isso aqui na língua portuguesa, tá? Mas existe. Então, olha só. Resumindo o que eu falei para vocês agora, até agora, tá? Acentuação gráfica, então. A sílaba possui exclusiva e obrigatoriamente uma vogal, tá? A outra sempre vai ser semivogal. E não existe uma sílaba sem vogal na língua portuguesa, tá? Ou seja, um som vocálico forte. Então, a sílaba sempre vai ter uma vogal e uma semivogal, tá? O que a semivogal tem? O som mais fraco. Então, por exemplo, a palavra queijo. Olha só, a gente tem uma vogal e semivogal, ó. Semi, semi. Tá vendo? Ditongo. Eu acabei de falar para vocês. O crescente ele vai de uma semi para uma vogal, tipo a palavra quadrado, porque eu vou aqui, ó, de uma semi que é o pro A, tá? E o decrescente ao contrário. É quando eu vou de uma vogal para uma semi, por exemplo, noite. Olha aqui, ó, eu estou indo de uma forte para uma fraca. Lembra que o I e o U sempre iriam fazer papel de fraco? Isso aqui é importante vocês lembrarem, tá, gente? Porque isso aqui vai ter relação direta depois com os sinais de pontuação, tá? Vai ter relação direta, tá? Vou botar aqui, ó. Vai ter uma relação direta com as regras de acentuação. Tá? Então, sempre lembra do I e do U. Esses dois aqui, eles são fracas. Não vogais fracas. Tá legal? Isso aqui vai ter relação direta com as regras de acentuação, tá? Crescente, decrescente. Falando aqui de ditongo, tá? Eu tô falando de ditongo. O tritongo ele não vai ter relação. O hiato tem também. E aí, cara, vai ter aquelas mudanças no acordo ortográfico que aconteceram já faz uns dois. Nem sei se vocês pegaram essa época, porque na minha época, por exemplo, a palavra ideia tinha acento, né? E aí depois, cara, quando fizeram esse acordo ortográfico, algumas palavras perderam. E aí também teve uma mudança na regra de acentuação do hiato, tá? E o que a gente vai ver aqui. Mas eu acho que a prova não vai cobrar isso, tá? Mas isso aqui que eu falei até agora, isso aqui é importante para a regra. E o restante que eu falei anteriormente também é importante vocês entenderem ali. Eu vou passar esse material depois, se vocês quiserem, só me pedir, para vocês conseguirem estudar esse aqui. Todas essas questões aqui da acentuação, tá? Eu estou fazendo meio que um repasso aqui, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Sílaba, então, o que que é? É um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Então, por exemplo, ó, o que a gente vai ter na língua portuguesa? Vou voltar um pouco aqui, ó. A gente vai ter a monossílaba, ou monossílabas, né? Que só tem uma sílaba, tá? Só uma.
A gente vai ter as dissílabas, que tem 2 sílabas, tá? Então, ó, uma sílaba só. É, a, mar, de com acento do verbo. 2 sílabas. Casa, amor, estarás, você. Trissílaba. Tem 3 sílabas. Cadeira, átomo, poli. É que se tem mais de 3, ou seja, tem 4 ou mais, tá? Quando tiver 4 ou mais sílabas, 4 ou mais, ela é polissílaba, tá? Polissílaba, o que também não tem muito na língua portuguesa. A gente vai ter bastante dissílaba e trissílaba, tá? Mono também tem alguma coisinha aí, mas acho que o mais mesmo é dissílaba, trissílaba, tá? Poli não muito, mono também não muito, tá? Certo? Isso é quanto ao número de sílabas, tá? Agora nós vamos entrar na parte importante aqui, tá? Que eu acho que a prova vai se ater bastante a isso e também aos dígrafos lá na parte de cima que a gente viu na aula, tá? Em relação ao acento na língua portuguesa, a gente tem 3 tipos de acento, tá? A gente tem palavras que têm 3 ou mais sílabas, e a primeira é a mais forte, que é as proparoxítonas, tá? Quando tiver 3 ou mais, e a primeira, tipo ma, si, mo, elas vão ser proparoxítona. Como a gente conta a sílaba de trás para frente, a gente vai dizer que é a antepenúltima mais forte, ó. A antepenúltima é a mais forte. Então, gente, essa aqui é a regra mais fácil de todas, tá? Por quê? Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, quando a gente tiver uma palavra com 3 sílabas ou mais e a antepenúltima ou a anterior for a mais forte, todas elas levam acento, tá? Essas palavras elas não são muito comuns na língua portuguesa, tanto que elas são chamadas de esdrúxulas, né? Ou seja, fora do comum, assim. Em espanhol a gente tem também o próprio nome, né, das proparoxítonas em espanhol é esdrúxulas, tá? Certo, gente? Então, por exemplo, ó, 85% das palavras da língua portuguesa elas são paroxítonas, tá? 10% são oxítonas e só 5 são proparoxítonas. Então é uma fatia muito pequena. O que são paroxítonas? Paroxítonas é quando a penúltima é mais forte. Essa aqui é a que mais tem na língua portuguesa, tá? Então, quando a gente tem uma palavra com 2, 3, 4 sílabas, mas a penúltima de trás para frente é a mais forte, tá? Tenho duas aqui. Qual é a sílaba mais forte? Essa aqui, né? Então, essa aqui é a penúltima, ó. É paroxítona. Essa é a grande fatia. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas regras dessa aqui, ó, das paroxítonas. E as oxítonas é quando a última sílaba é a mais forte. Essa tem 10%. Por que existem esses acentos, gente? Principalmente das oxítonas? Para a gente deslocar a tonicidade. Por quê? Porque senão, cara, todas as palavras seriam paroxítonas. Não existiriam as outras duas. Só existiriam paroxítonas. Então a gente bota o acento nas oxítonas e nas proparoxítonas justamente para a gente diferenciar elas, tá? Diferenciar as paroxítonas das proparoxítonas e das oxítonas. Tá legal, gente? Então as proparoxítonas é isso. Todas são acentuadas, tá? Agora nós vamos entrar nas regras dela. O que eu vou fazer com vocês, tá? Vou achar aqui, ó, eu vou entrar nas regras das duas, tá? As paroxítonas, tá? Ela tem uma regra que é o contrário das regras das oxítonas, tá? É o contrário, tá? O que é a regra das paroxítonas, tá? As paroxítonas terminadas em a, e, nho, nhens, nhens, nhão, não levam acento. Não levam acento. Então, qual é a palavrinha que eu sempre digo para os alunos para eles decorarem isso aqui, ó? Vou botar em roxinho aqui para vocês, ó. É essa aqui, ó. Ah, é, homens?
Essa frasezinha aqui, ó, pra gente decorar elas, porque a, e, o, em e ens, tá? Ao falar essa frase, nós vamos lembrar da terminação, porque essa aqui, o am, a grande maioria vão ser verbos, né? E aí é meio óbvio que não leva acento, tá? Tem uma outra forma, óbvio, de decorar, né? Mas aí é muito longa, tá? É muita letra que termina que vai pedir o acento nas paroxítonas, tá legal? Então ela é bem longuinha, assim, sabe? Então essa aqui é a mais fácil, ó. Quando terminar em aé homens, não leva acento. Por que eu disse que é o contrário das oxítonas? Porque as oxítonas, quando terminar em aé homens, elas levam acento. Então olha só. As oxítonas que está aqui embaixo, ó, deixa eu baixar aqui para vocês, ó, serão acentuadas quando terminadas em a, e, o, em, ens. Tá vendo, gente? Então é o contrário. A regra das oxítonas é o contrário das paroxítonas. Então, gente, lembrem-se dessa frasezinha que eu botei lá. A, e, homens. Quando terminar nisso aqui por uma oxítona, vai acento. Ela é acentuada. Quando terminar nisso aqui e for uma paroxítona, não vai acento. Por que eu coloquei o S aqui? Ó? Porque o plural ele não altera a regra, né? Igual, ó, ele não altera a regra, tá vendo? Então, quando terminar em a, e, o, em e ens, e for uma oxítona, leva acento. Quando for uma paroxítona, não leva acento, tá? Então, por exemplo, vocês podem anotar para vocês que essa regra aqui, tá? Tem outra forma, como eu disse para vocês, mas como a gente está fazendo uma revisão, essa é uma forma bacana da gente decorar, ó, tá? E lembrar lá no dia, entender também a regra, ó. Essa aqui, ó, a regra dela é o contrário da regra das paroxítonas, tá? Então, todas as palavras que terminam, lembrem dessa frase aqui, ó, a é homens. A, é, o, em e ens. Quando for oxítona, leva acento. Quando for paroxítona, não leva acento, beleza? Vou voltar aqui, ó, para mostrar para vocês as outras regras agora, tá? Então, ó, todas as outras paroxítonas elas são acentuadas. Todas as outras que não têm essa terminação aqui. Então, as únicas que se escapam é essa terminação aqui da frasezinha, ó, que a gente não vai esquecer mais. A é homens, tá? Humus, ó, terminação S, lápis, pólux, tórax e assim sucessivamente, tá? Beleza, gente? Qualquer coisa podem colocar no bate-papo ali, tá? Outra coisa interessante agora, começam, não são exceções à regra, tá? Mas são regras à parte. Por quê? Justamente por causa do ditongo. Lembra do ditongo que a gente acabou de falar ali? Vou pegar uma corzinha, verdezinho, tá bom. Não, vou pegar azul. A gente acabou de falar ali do ditongo, ó. Então a primeira exceção à regra, ditongo crescente. Então o que é o ditongo crescente que a gente viu ali? É quando a gente vai de uma semivogal aqui. Quando a gente vai de uma semivogal para uma vogal. Isso é um ditongo crescente, porque cresce o som, ó. Vai crescer, ele vai de uma átona, que a gente chama, para uma tônica. E aí ele está crescendo o som. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas são acentuadas. Por exemplo, série, médio, índia, tá? E só tem um ditongo decrescente que vai
acento nas paroxítonas, que é o whey, tá? O único decrescente é esse aqui, é o whey, tá? Então, quando vocês pegarem uma, por exemplo, professor, eu vou pegar lá uma palavra, série, botar de caneta diferente, daí tu vai dizer, mas termina em E, professor, e tu falou que as palavras terminadas em A, E, O, em ENS, não levavam, né, acento, mas ela não termina em E, ela termina em ditongo, ó, tá vendo? Essa aqui também, ela não termina em O, ela termina em ditongo. Então, a gente tem essa primeira, e na segunda, a gente só tem um tongo decrescente, que é esse aqui, ó. Tá legal, gente? Alguma dúvida? Eu acho que não botaram nada ali no bate-papo. Qualquer coisa, botem ali, tá? Tá bom, gente? Então, essas são as duas exceções à regra, tá? Que é o ditongo. Daí, então, quando a palavra terminar em ditongo, já fiquem ligados, né? Ligados no sentido de, opa, peraí. Já não vou pela terminação, já vou ver que aqui tem duas letrinhas, ó, tá vendo? Ó, do I pro E. Então, é de uma fraca para uma forte. A mesma coisa que o médio, ó. Tá vendo? Tá? E o único decrescente é do E pro I, tá? E aí terminou as exceções à regra das paroxítonas, tá? Nas oxítonas, tá? Só as que terminam com essas letras aqui levam acento. A é homens. Todas as outras que terminam em outras letras, ela não leva mais acento. Então é uma regra bem tranquila da gente perceber, né? Porque ela é fácil, são só 5 letras ali da frase, né? Que a gente vai lembrar. E as outras não são acentuadas, tá? Oxítonas terminadas em ditongo, ei, eu e oi, elas levam acento, tá? E a monossílaba também, ó. Anéis, tel e dói, tá? Então, esses três aqui, ó, é legal vocês anotarem, tá? Esses aqui, ó. Ei, eu, oi. Elas levam acento. E aí tem essas três palavras aqui, ó. Anéis, tel e dói. Então, as oxítonas terminadas nesses ditongos aqui e os monossílabos terminados nesses ditongos aqui que eu estou passando para vocês levam acento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque justamente por causa do acordo ortográfico, né? Muita gente acredita, por exemplo, que mudou a questão da acentuação das oxítonas. Não mudou, tá? Só mudou das paroxítonas. Então, essa questão eu só trago para vocês perceberem que continua, tá? Ela continua sendo acentuada, tá legal? E os monossílabos tônicos, então, terminados em A, em E, em O, levam acento. Ó. Pá, pé, pó. Trouxe só para exemplificar para vocês. E aqui eu estou dizendo isso que eu acabei de falar. Ó. Que é, por exemplo, casos especiais, né? Desses ditongos aqui, ó, quando são oxítonas, levam acento, tá? Com a mudança no acordo ortográfico, eles chamam atenção ali, ó. Permanece acento em el e nas oxítonas terminadas em ditongo aberto, tá? Então, por exemplo, as palavras, ó, o herói de chapéu na plateia, tá? Antes elas eram assim, ó. Todas as três levavam acento, ó. E um pouco que eu tô bem. O herói levava acento, o chapéu levava acento e a plateia também. Herói é uma oxítona. Por quê? Porque ela tem a última sílaba mais forte, né? Chapéu é uma oxítona. Ela tem a última sílaba mais forte. O novo acordo ortográfico, tá? Ela mudou aqui, ó, das paroxítonas. O ei, ideia. Por isso que ideia não tem mais acento, tá? Ela mudou aqui. Por quê? Porque é só nas paroxítonas, nas oxítonas não mudou nada. Então, como é que fica essa frase agora? Ó, o herói, chapéu na plateia, tá vendo?
A palavra herói continua sendo acentuada. A palavra chapéu continua sendo acentuada. E a palavra plateia, ela perdeu o acento, tá vendo? Assim como a palavra plateia, a palavra ideia, a palavra heróico e a palavra véus, tá? Então essa frase ela poderia ter ficado, por exemplo, a palavra herói, ó. Ela continua com acento, né? Porque é uma oxítona. Agora a palavra heróico tem acento antes, né? Agora não tem mais. Porque essa aqui é uma paroxítona. Então, parou. Então, cara, o acordo ortográfico mexeu só nessas aqui, ó. Nessas aqui não. Essas aqui ele mexeu e alterou e tirou esse acento sobre esse ditongo aberto, tá? Então é a única coisa que mexeu aqui que seria interessante. Tem mais coisas, claro, no hífen, a inserção de letras no alfabeto, várias outras coisas. Mas o que é importante para nós aqui, para a prova, é isso aqui, tá? E as palavras paroxítonas, elas perderam o acento, tá? Mas a palavra oxítona não. Então quando a gente tiver o EI, o OI e o EL, nas oxítonas continua a mesma coisa, elas continuam sendo acentuadas, tá? Quando a gente tiver essas vogais aqui com ditongo aberto nas paroxítonas, elas perderam. E jiboia perdeu o acento também. Tá? Então, quando tiver uma palavra paroxítona, a gente deve prestar atenção. Tá legal? E aí, cara, aqui eu disse para vocês de novo, né? Tô explicando. Outras coisas que mudou, tá? O novo acordo ortográfico. Por exemplo, antes, hiatos geminados. O que era hiato geminado? O hiato geminado era a repetição de duas letras, né? Elas iam acento circunflexo, por exemplo. Enjoo e voo. Tem acento. Agora, cara, não tem mais, tá? Quando tiver repetição de duas vogais iguais, uma após a outra, não tem mais acento, tá? Não tem mais. Agora, essa aqui é certa, essa aqui não existe mais, tá? Outra coisa, quando a gente tinha verbos que dobravam o E, por exemplo, antigamente a gente colocava acento, ó. Leem, deem, veem, creem. Com a mudança ortográfica, a gente não bota mais. Essa aqui é o correto agora, ó. Esses aqui são obsoletos. Deixaram de existir. Tá legal? Então, a primeira mudança aqui que é interessante é essa aqui, ó. Geminadas perderam acento. Quando dobravam o E, perderam acento também, tá? E lá nos ditongos, né? Oi, eu, ei. Quando for paroxítona só. Tá legal? Outras coisas que alteraram. Eu acho que a prova não vai cobrar isso aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês igual. Que é a questão do hiato, tá? Então, o que é o hiato? O hiato, ele é o... quando a gente tem duas vogais, né? E essas vogais, elas são separadas na sílaba. Então, olha só. A gente tem hiato com I e com U, tá? Eles vão ser acentuados quando eles forem tônicos, ou seja, quando for a forte, né? Quando for a sílaba forte, eles vão ser acentuados, tá? Quando eles não tiverem antes de NH, quando eles estiverem formando sílaba sozinho ou com S, tá? Com as mudanças, essas mudanças do acordo ortográfico, essa regra ela não se aplica mais. Então, ó, quando o I e o U estiverem antes de um ditongo decrescente, tá? Ela não vai mais acento, ó. Tá vendo? Fei, u, ra. Mudou. Antes ia acento. Agora não vai mais. Por quê? Porque aqui tem um ditongo, ó, decrescente. Que é do E da forte para o I que é a fraca, tá? Antes ia acento. Não vai mais, tá? Beleza, gente? Então a primeira coisa, ó. Quando a gente tiver um hiato, um I e um U, que são fracas, né? Lembra? Esses dois aqui são fracas. E eles tiverem depois de um ditongo decrescente, não vai mais acento, tá? E assim também com outras palavras, tá? E também, ó, quando tiver o NH depois,
tipo rainha ou bainha, também não vai acento, ó. Essa aqui, o I é forte, mas não vai acento porque tem o NH depois, tá? Então, essa é uma que vocês devem prestar atenção, tá? Quando eles estiverem formando sílaba sozinho ou com S, estiverem antecedido de vogal, ó. Outros exemplos da regra, ó. Saúva, raízes, país, países. Raiz não tem acento porque o I ele forma a sílaba com Z. Tá vendo? Aqui ele é um hiato, ó. Aqui tem que ir acento, por exemplo. Então, quando eles estiverem sozinhos ou com S, tipo país, vai acento, ó. Aqui ele tá sozinho, ó. Aqui ele é uma vogal forte, não tem nem NH e nem um ditongo decrescente antes, então também vai acento. Agora aqui ele não vai, porque ele está formando uma sílaba com Z. E aqui, porque ele é antecedido por uma vogal igual, e aqui por NH, tá? Então, primeira questão que a gente deve anotar aí do hiato. Se tiver NH depois, não vai acento, tá? Não vai acento. Não vai acento. Segunda, se tiver um ditongo decrescente antes, também não vai acento. Não vai acento, tá? Se ele tiver formando sílaba com uma consoante, tipo Z ali, com consoante, não vai também. Consoante também não vai. Não vai acento também. É esse caso aqui que ele está formando com Z, né? E quando ele tiver antecedido de uma vogal igual, que é a palavra xiita, também não vai. Tá, gente? Então, isso aqui são as regras que é legal a gente ter noção aí do hiato. E por último aqui, ó, todas essas palavras que antes a gente usava acento para diferenciar, sabe? O por e o por exemplo, o para e o para, tudo isso caiu, cara, agora, tá? Antes, por exemplo, a gente fazia assim, ó, o pera e o pera, o coa e o coa, tudo isso caiu, gente. Tudo isso não tem mais depois do acordo ortográfico, tá? Por exemplo, uma palavra que a gente usava bastante com acento, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que era, onde está isso? O pelo e o pelo. Aqui não tem, eu acho que eu não coloquei. Aqui, ó, era o polo e o polo, ó. O polo de polo sul e polo norte, e o polo filhote gavião. Antes a gente botava um acento, né? Polo, para diferenciar, caiu fora também, tá? Não tem mais também. Certo, gente? A única coisa que não muda é o plural, gente, tá? O verbo ter e vir quando ele estiver na terceira pessoa do plural. Aí eu vou botar acento, ó. Tem e o vem. Isso não mudou. O verbo ter e vir não mudou, tá? E também os derivados dele, que é porvir, intervir, conter e todos os outros, tá? Se o sujeito for singular nessas palavras aqui que são derivadas, a gente usa a regra das oxítonas. Se for plural, o acento é circunflexo. Contém, ó. Por quê? Porque ele é um acento diferencial. Quando tiver acento circunflexo, significa que ele está na terceira pessoa do plural. Do plural. E o trema caiu fora, né? Vocês sabem disso também faz tempinho já, né? Que o trema ele caiu fora aqui. De aguentar, de 50. Ficou só em nome próprio, tá? Só em nome próprio. O resto tudo caiu fora, tá? E aí, gente, tem algumas questões aqui no final. Qualquer coisa vocês podem colocar uma pergunta ali. Eu vou fazer só duas, tá? Pra gente não extrapolar muito tempo, tá? Então, essa primeira, ela diz o seguinte, ó. As palavras que se acentuam pela mesma regra, olha só. Mesma regra de prévia e até, respectivamente, estão... Olha só. Então, eles estão perguntando a prévia. Como é que a gente vai fazer? Eu vou botar vermelho aqui.
a gente vai vir aqui, ó. Deixa eu só baixar um pouco para não aparecer tanto, ó. Aqui, ó. Prévia e até. Qual é a regra de acentuação dessa aqui? Ó. Pré e a. Então, ela é uma paroxítona, tá vendo? Que é terminada em ditongo. Aí eu pergunto para vocês, é terminada em ditongo crescente ou decrescente? Ela é terminada em ditongo crescente, né, gente? Por quê? Porque o som cresce de uma fraca para uma forte. Ou seja, ele vai de uma semi para uma vogal. E o até é um monossílabo. Lembra que terminados em A, é pá, pé, pó. A, é, ó. Vai acento. Então, a gente tem que procurar aqui nas alternativas as palavras que são acentuadas pela mesma regra, né? Então, vamos lá. Primeiro, letra A, raízes e só. Letra B, inútil e baú. Letra C, infindáveis e você. Letra D, ideia e sofá. Letra E, hífen e saída. Olha só. Tem uma que já está errada de cara, né? Que a gente já viu aqui, ó. O acordo ortográfico, ele tirou esse acento de ideia. A palavra ideia não tem mais acento. Então, essa aqui eu nem vou olhar a segunda, já vou tirar ela fora, tá? Então, não é a mesma regra a letra D. Então, primeiro a gente tem que procurar o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Raízes, não é. Isso aqui é um hiato, ó. O i fica sozinho. O só é um monossílabo, até poderia ser, mas a palavra raízes ela anula essa primeira também. Letra B. Inútil e baú. Vamos ver. O que vocês acham? Que é, olha só. Inútil. Ela termina em L, ó. Ela é uma paroxítona terminada em L, por isso que ela vai acento, tá? E aí, gente, olha só que interessante, cara. Olha só, tá? Isso aqui, ó, eu fiz só para testar vocês. Mas, na verdade, essa palavra aqui, ó, o até, ela não é uma monossílaba, né? Por quê, gente? Olha o finalzinho que eu disse para vocês, ó. Lembra lá do A é homens? Isso aqui, ó, é uma oxítona terminada em E. Nem precisa esse acento, deixa eu apagar esse acento. Tá? Por quê? Ela é uma oxítona terminada em E, então por isso que ela vai acento. Nós já estava procurando errado, vocês entenderam? Então, olha só, vamos procurar a primeira. Prévia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Isso aqui não é uma monossílaba, ela é uma oxítona terminada em E. Então aqui nem seria, né? Porque aqui tem uma monossílaba, que é o só. Então a gente já anulou duas, a D e a E. Inútil também, porque não termina, né? Em ditongo, também não é. Sobrou hífen, saída e infindáveis e você. Olha só. Qual é que é a palavra que se acentua pela mesma regra? É a letra C, né, gente? Deixa eu botar em azul aqui. Por quê? Lembra lá que eu expliquei para vocês? Todos os ditongos crescentes que acentuavam quando fossem paroxítonas. Só um ditongo decrescente. Só um ditongo decrescente, que era qual? O ei. Só esse aqui nas paroxítonas se acentua. Infindáveis. Por quê? Porque o S ele não altera a regra. E o você, que é o quê? Que é uma oxítona também terminada em E. Tá vendo, gente? Então a resposta certa, letra C. Tá? Então o que a gente tem que prestar atenção aqui no S, né? O S. Porque o S ele não altera a regra. Não altera a regra. Tá? Então preste atenção nessa brincadeira que eu fiz com vocês aqui, ó. O até ele não é um monossílabo, né? É até. Ele é uma oxítona terminada em E, tá? E aí vamos fazer a outra e aí damos por encerrado, tá?
Só que essa aqui, gente, na prova do PAV também tem algumas, tá? Tipo no Enem, vocês nunca vão ter uma questão assim. Nas provas que são mais tradicionais, assim, relacionadas a vestibular, a gente pode ter uma aqui. Essa aqui, ela tá cobrando o quê, gente? Ela tá cobrando, ó, incorreta. Qual é a incorreta? E aí a gente vai ter algumas palavras acentuadas. Ó. A gente tem que ver a que está errada. Essa questão é muito complicada porque ela induz a gente ao erro, tá? Então, ó, considerando as regras de acentuação vigente, assinale a única incorreta. Ó. Os vocábulos já e nós recebem acento devido à mesma regra de acentuação. O acento em cenário, história, é motivado pela regra de acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo, que era a anterior. Ó. Essa aqui é uma paroxítona terminada em ditongo e a palavra que estava acima lá, que era prévia, também é uma paroxítona terminada em ditongo. Só que lá ela terminava em ditongo crescente e alternativa em decrescente, entenderam? Mas é a regra dos ditongos. Acentua-se a palavra períodos devido à presença de um hiato, ou seja, o O aparece sozinho na sílaba. O acento em ideológicas e em máquina é motivado pela mesma regra de acentuação. O acento em céu e em constrói é motivado pela mesma regra de acentuação dos ditongos tônicos abertos. Então, olha só. Qual é que está incorreta? Os vocábulos já e nós recebem acento devido à mesma regra de acentuação. Correto? Dois são monossílabos. Já e nós. Correta. Não é essa aqui, então. Opa. Voltar lá. Não é essa ali, então, né? Letra B. O acento em cenário e história é motivado pela regra de acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo. Ó. História, uma paroxítona terminada em ditongo. Cenário, paroxítona terminada em ditongo. Tá certo? Essa aqui também não é essa a questão. Eles estão pedindo a incorreta. Acentua-se a palavra períodos, daqui a palavra, ó, devido à presença de um hiato, ou seja, o O aparece sozinho. E aqui tá errada, né, gente? Eu vou botar em vermelho para vocês. Porque tem um hiato, né, que é o I, tá tônico aqui, ó. Mas não é o O que aparece sozinho, né? O que é que aparece sozinho? É o I, né, gente? Então não é por causa do O. O hiato aqui é no I. Então aí aqui. Só vamos ver as outras. O acento em ideológica e em máquina é motivado pela mesma regra. É motivado pela mesma regra. Ideológicas. Máquina. As duas são proparoxítonas. Proparoxítonas. As duas. E o acento em céu e em constrói é motivado pela regra de acentuação dos ditongos tônicos abertos. É motivado pela regra da acentuação dos ditônicos tônicos abertos e as duas são oxítonas. Oxítonas terminadas em ditongo, que é o eu, o oi e o ei, tá? Então a única incorreta é essa aqui, e justamente pelo final dela, né? Por quê? Porque o hiato tá no i e não no o. O o aparece sozinho lá na sílaba, né? O restante da sílaba, mas o hiato não é por causa dela, tá, gente? Então tem mais questões aqui, se vocês quiserem fazer depois, fiquem bem à vontade. Vou lá para o final para encerrar logo, tá? Tá aqui, linguagens, professor Rodrigo Bartz. Então o que que fica de hoje, tá? Primeira coisa, primeira questão, a gente vai ter na língua portuguesa fonema, que é o som, e a gente vai ter na língua portuguesa a letra, que é a representação gráfica desse som. Nesse som, vão ter palavras que vão ter mais sons do que letras, né? Por quê? Porque eles vão ter os dígrafos. O que são os dígrafos? É quando duas letras... Opa, deixa eu botar em azul. Duas letras representam um som. Duas letras, som. Tá? A gente vai ter as vogais. Terceira coisa que a gente precisa lembrar. Vogais. Geralmente não. Sempre vai ser essa. Ó, U
E o I e o U geralmente vão ser fracas, tá? Então, quando a gente tiver um ditongo crescente, é quando a gente for de um I ou um U para um A, um E e um O. Uma semivogal de uma semivogal para uma vogal. E o decrescente, o contrário, tá? É importante isso? É importante, porque ele vai influenciar direto nas regras de acentuação das paroxítonas, que se acentuam todas elas terminadas em ditongo crescente, só um decrescente, né? Que é o I, tá? Quais são as regras das oxítonas? O contrário das paroxítonas. As oxítonas terminadas em a frasezinha, aquela A é homens, que é terminada em A, é, o, em e ens, levam acento. Levam acento. E as paroxítonas não levam. Não levam. Tá, gente? Então, esse aqui é um resumão. Claro que foi rápido, mas como é uma retomada, né? É para não passar muito da nossa hora. Como é uma retomada, tá? Qualquer coisa me perguntem. O material também posso mandar para você, sem problema, né? Mas eu acho que deu para dar uma esclarecida. Qualquer coisa, assistam o vídeo de novo. Podem me perguntar aí também no bate-papo. Assim que eu conseguir, eu respondo para vocês. E chegamos ao final, tá legal? Foi bem corrido, eu sei como eu disse de novo, né? Mas eu acho que deu para entender ali, porque como foi só uma retomada, qualquer coisa é só assistir o vídeo de novo para esclarecer as dúvidas, tá legal, gente? Então tá. Nada no bate-papo. Então tá, gente, certo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa,